E hoje eu vou comparar o iPhone 15 Pro com o 16 Pro e responder a pergunta que geralmente importa para a grande maioria das pessoas. Vale a pena gastar mais no 16 Pro ou o 15 Pro continua sendo a melhor escolha aí? E fica até o final porque tem uma diferença em que quase ninguém comenta. E ela pode mudar completamente aí a sua decisão. Esses dois aparelhos movimentam muito o mercado de usados e sempre aparecem aí nas principais lojas. Então eu te convido a participar do nosso grupo de ofertas lá do WhatsApp, porque eles sempre aparecem por lá o tempo todo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, te vejo lá. E quando a Apple apresentou o iPhone 16 Pro, muita gente olhou a ficha técnica e pensou: agora sim, ficou muito melhor. Processador novo, câmera nova, tela maior, bateria maior. Na teoria, seria uma evolução enorme, mas a ficha técnica e o uso do dia a dia são duas coisas completamente diferentes. Então, esquece o benchmark por enquanto. Vamos falar de vida real, do que realmente pode fazer diferença no seu bolso e também na sua rotina. E a primeira coisa, você percebe quando pega os dois aparelhos na mão, que é a tela. O 16 Pro passou de 6.1 para 6.3 polegadas. No papel, parece pouca coisa, mas na prática, ela ficou mais agradável para assistir vídeos, editar fotos e até navegar aí nas redes sociais. Não é aquele tamanho enorme de tela que muda tudo, mas dá para perceber sim, principalmente se você usa o celular várias horas por dia. Só que isso levanta também uma dúvida. Será que uma tela um pouquinho maior justifica pagar mais caro nesse aparelho? Antes da gente responder isso, tem uma mudança muito mais importante que quase ninguém dá atenção também: a bateria. Essa sim, você sente todos os dias. O iPhone 16 Pro aguenta um tempinho mais longe da tomada. Não é aquela diferença absurda lá de um dia inteiro de folga, mas é o suficiente para chegar no fim da noite com mais tranquilidade, sem ficar de olho ali no percentual de bateria toda hora. E já comenta aqui, você deixa o seu celular aparecer a porcentagem de bateria ou fica sem aparecer? E bora continuar, que essa questão de bateria talvez seja a mais perceptível para quem simplesmente usa o celular o dia inteiro. Em números, a bateria acaba sendo maior do que a do 15 Pro. E o processador também mais novo ajuda nisso, tá? Porque ele consome menos energia para entregar ali o mesmo desempenho ou até um pouquinho superior. Mas bateria também depende muito de uso. Pode ser que você conheça alguém que a autonomia da bateria do 15 Pro é maior do que o dos 16 Pro. E dependendo do brilho, dos aplicativos, da tela, da rede que ele usa, se é Wi-Fi ou 5G, de modo geral, porém, o 16 Pro ele pode sair na frente. E tem outro ponto que faz total diferença também nesses dois modelos: a saúde de bateria. Quanto melhor a saúde dessa bateria, melhor vai ser a autonomia e mais tempo você vai ficar fora da tomada. E se está pensando em comprar um aparelho desse aí no mercado de usados, a minha recomendação é: negocie o valor caso a saúde de bateria esteja abaixo de 80%. Isso interfere direto no desempenho do iPhone, tá? Não só na autonomia dele. Só que aí entra um outro detalhe que, assim, a maioria das pessoas esquece: o desempenho também vende muito. A Apple colocou o A18 Pro no lugar do A17 Pro, que é lá do 15 Pro. Nos números, ele realmente é mais rápido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi a sua última vez que a sua rede social travou porque o seu processador era lento? Ou que o WhatsApp demorou para abrir? Para quem usa redes sociais, banco, YouTube, Spotify e até edita vídeos em qualquer aplicativo, os dois aparelhos parecem praticamente iguais aí no dia a dia. Isso muda completamente a percepção desse comparativo, porque pensando meramente em desempenho, os dois modelos são sim excelentes. A diferença só aparece em tarefas talvez mais exigentes, que a gente também vai falar dela daqui a pouco, mas é muito específico. Mas aí vem uma parte também que muitas pessoas preferem comprar um iPhone: as câmeras. E o 16 Pro ganhou uma câmera ultra-wide de 48 megapixels e também um zoom óptico de 5x. E isso antes era exclusivo do modelo Pro Max. Parece uma diferença enorme. E realmente é, mas depende de como você fotografa ou grava os seus vídeos. Se você gosta de registrar aí suas viagens, shows ou fazer fotos aí mais criativas, vai aproveitar essas melhorias de verdade. Agora, se a maior parte das suas fotos é selfie, família, comida, documento, sinceramente você vai precisar uma foto do lado da outra para perceber alguma diferença. E já que estamos falando de câmera, vamos falar de vídeo, porque aqui muita gente confunde as coisas também. Os dois gravam em ProRes, gravam em Log e gravam em 4K. Isso já vem desde a linha 15 Pro. Então, se você é um videomaker e pensa que só o 16 Pro entrega uma qualidade profissional, pode ficar tranquilo. O iPhone 15 Pro também faz isso muito bem. E a diferença de verdade está lá no teto. O 15 Pro grava em 4K até 60 frames por segundo. Já o 16 Pro vai gravar em 4K a 120 quadros por segundo. Então, tanto em Dolby Vision quanto em ProRes,
Mas para isso, precisa estar gravando em um armazenamento externo, conectado pelo USB tipo C. Ou seja, não é uma coisa assim que você vai usar o dia todo gravando no modo automático. Na prática, isso importa muito para quem faz vídeo profissionalmente. Então, é uma boa sacada. Agora, para o criador de conteúdo casual, que grava os seus reels e posta direto, o 15 Pro já entrega uma qualidade de sobra. Só que existe uma novidade que a Apple trouxe como um grande destaque, e que na prática talvez não seja tão revolucionária assim, que é o botão dedicado para a câmera. A ideia é abrir a câmera mais rápido, controlar algumas funções sem precisar tocar na tela. Parece muito legal na apresentação, mas depois de alguns dias de uso, muita gente simplesmente volta a usar a câmera exatamente do jeito que sempre usou. É aquele recurso que impressiona mais no evento e no papel do que no uso diário. E assim, não estou dizendo que é inútil, mas também não é o tipo de coisa que vai mudar a sua experiência de uso no aparelho. E já o restante, os dois têm entrada USB tipo C, MagSafe para carregamento e acessórios, botão de ação para personalizar atalhos específicos de acordo com seu uso, traz a ilha dinâmica, que eu vejo que é um recurso como um atalho, que funciona praticamente em aplicativos ali rodando tipo que em segundo plano e traz umas interações bacanas. A experiência de uso do iOS é praticamente a mesma nos dois aparelhos, tem a tela sempre ativa, recursos de personalização e muito mais. E o NFC também, para fazer seus pagamentos aí na maquininha super de boa. Ou seja, os dois te mantêm atualizado. Mas agora tem uma melhoria que faz diferença para um público bem específico. Se você grava muito vídeo, joga por horas ou renderização pesada, o iPhone 16 Pro tende a esquentar um pouquinho menos e consegue manter o desempenho por muito mais tempo. Isso significa menos perda de desempenho no meio de uma gravação longa ou de uma sessão de jogos puxadas. Só que, de novo, estamos falando de um perfil de usuário bem específico. Para quem usa o celular de forma comum, dificilmente isso vai aparecer ali no meio do seu dia. Mas a questão de aquecimento, que interfere na duração de bateria, existe de forma mais perceptível no 15 Pro. E agora eu preciso responder uma pergunta que ficou aberta lá no começo do vídeo. Vale a troca? Se você tem o iPhone 15 Pro, a resposta é, na maioria dos casos, não. A experiência continua extremamente parecida. Você vai ganhar um pouco mais de bateria, uma tela um pouquinho maior e algumas melhorias na câmera, mas nada que transforme completamente a forma assim como você usa o aparelho no dia a dia. Agora, se você está comprando um dos dois hoje em dia, aí a conversa muda um pouquinho. Se a diferença de preço for ali pequena, o iPhone 16 Pro pode fazer sentido, porque entrega sim essas melhorias em praticamente tudo e deve receber um suporte de software por um pouquinho mais de tempo. Mas se o 15 Pro aparecer por um preço bem melhor, eu iria nele sem pensar duas vezes. Você continua levando a tela de 120 Hz, construção em titânio, desempenho absurdo e câmeras excelentes. Uma experiência que, para 90% das pessoas, é praticamente igual ao do modelo mais recente. E assim, no fim das contas, essa talvez seja a maior conclusão desse vídeo. O melhor iPhone nem sempre é o lançamento, tá? Muitas vezes é aquele que entrega quase a mesma experiência por gastar muito menos. E é justamente isso que faz o iPhone 15 Pro ser uma das opções de compras bem interessantes hoje em dia. Mas agora eu quero saber de você. Se tivesse os dois ali na mesma vitrine, qual dos dois escolheria? O iPhone 15 Pro pelo custo-benefício ou o 16 pelas melhorias que ele trouxe? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver e, lógico, assim que eu ver, eu vou responder. E não esquece de entrar no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. O link está na descrição, no primeiro comentário fixado. E te vejo no próximo vídeo.